Chegamos ao momento de ouvirmos a revelação da graça de Deus. Estamos aí, bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no Facebook, bem-vindos meus irmãos no YouTube. Domingo que vem, nós vamos trazer a mensagem sobre Ele vem nas nuvens e todo olho verá. Nós publicamos apenas 22 minutos, só para aguçar aí os irmãos, muitos irmãos ligando para cá, perguntando. Nós vamos dar continuidade desde o início àquela mensagem maravilhosa. Bom, o tema da nossa mensagem é as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 11, versículo, nós botamos Romanos, Miguel, na verdade é Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 1, é isso, Miguel? Versículo de número 1 ao 3, deixe ler aqui. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 1, é isso? Oi? A partir do versículo 4, versículo de número 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Eu te peço, nesta noite, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet diga amém. Antes de mais nada, é preciso entender que no momento da escrita deste livro, o templo em Jerusalém está de pé. Ora, então a carta não poderia estar sendo escrita no ano 95. Como disse Jerônimo, um dos pais da igreja. Quem disse que o Apocalipse foi escrito no ano 95 foi Jerônimo. Ora, como é que o livro pode ter sido escrito no ano 95 se o templo em Jerusalém está de pé? E como é que eu posso afirmar isto? Simples, lendo. Coloca o versículo de número 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito a João na ilha de Pátimos, diz, põe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele o adoram. Quem era o santuário de Deus em Jerusalém? O templo. Se ele está escrevendo isso no ano 95, que templo é esse se o templo de Deus caiu no ano 70? Você começa a entender? Ora, como é que João vai medir um templo se ele está depois da queda dele? Se quando aquele templo caiu de fato e de verdade, todos nós somos o único templo de Deus. E me dizem as especulações, é que vão se levantar o terceiro templo. Não, pode se levantar o terceiro, o quarto e o quinto. Deus diz que o templo dele agora somos nós.
O templo erguido somos nós, pelo Espírito Santo. Fizeram lá no Brás, pode fazer no Brás, pode fazer na Escócia, pode fazer aonde quiser. Deus não leva em conta, o templo de Deus somos nós. Então, desde que igreja é igreja, a igreja evangélica ensinou, durante toda a sua existência, que as duas testemunhas que nós lemos no versículo de número 3 é Enoque e Elias. E eu perguntei a um irmão nosso, estuda teologia, e eu perguntei a ele, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Ele me disse, claro que é Enoque e Elias, porque eles não viram a morte, e eles têm que voltar a esta terra para morrer. Falei, nossa, é mesmo? Ele, claro que é. É que você não se liga nessas coisas, você só prega Paulo e você não estudou teologia. Eu disse, nossa, como você é metidinho. Bom, se as duas testemunhas do Apocalipse é Enoque e Elias, e eles têm que morrer, então eles estão vivos lá no céu, de carne e osso lá no céu, tudo espírito, só eles de carne e osso. Anjos, espíritos, Jesus disse aos judeus que não se casam e nem se dão em casamento, e Enoque e Elias lá, em jejum eterno. Então a igreja evangélica, ela conta umas histórias fantásticas, digna de Spielberg. E nós vamos aceitando isso. Afinal de contas, não entendemos nada. Eles estudaram teologia. Então, o que se fala, a gente acredita. E um bonito, vocês, quando fala bonito assim, vocês já sabem, né? Cajado de Moisés já na minha mão. E o bonito me disse, é por isso que o senhor não pode afirmar que Jesus já veio. Porque para Jesus voltar, Elias tem que vir primeiro. Aí eu disse, nossa, sério? Ele disse, sim, abra a tua Bíblia aí. Aonde ele? Em Malaquias. Vamos lá. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha aí, olha aí. Jesus não pode ter vindo. Como que você diz que Jesus já veio? Se Elias tem que vir primeiro, hein? É que ele não sabe que Elias já veio. E eu disse a ele, agora segura aí, mas segura com seu canudo debaixo do sovacão e se apoia nos teus anéis, que eu vou te mostrar se Elias não veio. Mateus capítulo 11, versículo 13 ao 15. Porque todos os profetas e a lei, todos profetizaram até João. 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem era Elias que tinha que vir? João. Versículo de número 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é quem tem orelhas, é quem tem ouvidos. Depois ele explicou em Mateus capítulo 17, versículo de número 9 ao 13.
E descendo eles do monte, é isto mesmo, Miguel? E descendo eles do monte, ordenou-lhe a Jesus: ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então, os discípulos perguntaram a Jesus: por que é que os escribas, os que contam, os que escrevem as leis e as interpretam, por que é que eles dizem que antes da tua volta, é necessário que Elias venha primeiro? Correto? 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias está no céu. Que? Veio não, eles não aceitam. Eles mandam vocês aceitar Jesus, mas eles não aceitam o que ele declara. Eles dizem para vocês assim: vocês têm que aceitar Jesus, mas eles não aceitam a palavra dele. Meu irmão, Elias veio ou não veio? Está escrito ali. Eu ali não é Gerardo. Eu ali é Jesus. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. 13. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quem era Elias que haveria de vir? João Batista. E o homem que me indagou, apoiado aqui com um canudo no subagão. E ele me disse: conte-me mais um pouco desta revelação, porque isso eu não aprendi na escola de teologia. Isso não se aprende nas escolas de teologia. Isso não se aprende nas escolas bíblicas dominical. Isto se aprende com os olhos iluminados, com o conhecimento da graça de Deus. E que eles, como não tem que refutar, diz assim: é heresia. Se é uma heresia do dono da igreja, porque eu estou lendo o que ele falou. Amados, a igreja ocultou muitas verdades. E quando eles descobriam a verdade, eles diziam: isso não pode passar para o povo. E quando alguém ia perguntar, eles falavam: está passando na frente do pastor? Deus me colocou aqui ou colocou você? Se isso fosse para ser pregado para a igreja, Deus tinha falado comigo e não com você. Quem é o anjo da... Eu amava quando eles falavam isto. Quem é o anjo da igreja aqui, Geraldo? É voz me ser ou é sum ser? O anjo da igreja é o Senhor, pastor. Porque eles gostam disto. A palavra deles cobrem de todo mundo. E é por isso que nesta nação está se levantando um povo que não é guiado por anjos, é guiado pelo Espírito Santo. Então, a igreja afirma categoricamente que Elias foi arrebatado para o céu. E eu tenho dito, eu analiso o texto, eu analiso a fé. A pessoa pode acreditar que Elias está lá no céu esperando o jogo do Flamengo daqui a pouco. Você pode acreditar no que você quiser. Eu analiso o texto. E olha o que diz 2 de Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro,
e Elias subiu ao céu num redemoinho. Por favor, me mostre onde está escrito a palavra arrebatado nesse texto. E da onde o sistema tirou isto? E da onde os professores e os teólogos afirmaram durante anos a fio que Elias foi arrebatado num carro de fogo? Não tem. Diz que ele subiu ao céu, não é ao terceiro céu, não é ao paraíso. Diz que ele foi elevado ao céu, num redemoinho. Era comum Deus levar o profeta de um lugar para o outro, assim como levou Filipe. Tu te lembras? Assim como levou Elias de um lugar para o outro. Se fizéssemos no sistema uma leitura mais acurada, nós íamos descobrir que as pessoas que moravam lá não deu a entender que ele tinha sido arrebatado para um céu do paraíso, e sim para um outro lugar. Vamos continuar a leitura. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, e Eliseu passou. 15. Vendo, pois, os discípulos do profeta que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. 16. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em procura de teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos... Como o sistema diz que foi arrebatado para o terceiro céu? É porque céu era um outro local, ou uma outra atmosfera, ou um outro ambiente, em que Deus, por motivos que ele sabe, tirou o profeta daquele lugar. Talvez para não ver a morte, perdeu o seu ministério porque se acovardou diante de Jezabel, e Deus então não o arrebatou para o paraíso, como afirma os crentes. Tanto é que, se você fizer uma investigação e seguir a cronologia bíblica, 6 anos após este evento, Elias escreveu uma carta para o rei. 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 12 ao 14. Então, lhe chegou às mãos uma carta do profeta. Da onde? Do céu? Do paraíso? Claro. É porque o profeta não foi arrebatado aos céus, ele foi levado de um lugar para o outro. E 6 anos depois, quando o rei aqui tomou uma atitude, Elias escreveu a carta. Ué, o senhor descobre isto como? Gente, lendo. É só ler. Mas não nos mostraram isso no curso de bacharelado. Quá, quá. E vai te mostrar por quá. Se a igreja não tem interesse em abrir os olhos, tem interesse de falar: antes de Jesus voltar, Elias tem que vir. O dono da igreja disse: Elias já veio? Meu amado, quantos dos senhores já ouviram falar que Elias está vivo lá no céu? Quem ouviu, diga ui. E que ele foi arrebatado num carro de fogo lá para o céu. A história diz que não. A história diz que 6 anos depois, ele escreveu uma carta ao rei. Olha, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Eli, que estava escrito: assim diz o Senhor,
Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste no caminho de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, 13, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então, o profeta está escrevendo uma carta lá do paraíso para o rei. O outro personagem em que a igreja afirma que está vivo lá no céu, que eu te provei que Elias não está. Como eles não têm base para refutar essas verdades, eles dizem, Geraldo. O outro personagem que eles afirmam que está vivo lá no céu, chama-se Enoque. E existe uma passagem em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A primeira base é isso, ele disse aqui, ó, Deus tomou Enoque para si. Enoque foi arrebatado vivo. Ora, Noé também andou com Deus, foi tomado vivo para o céu? Ora, vocês também andam com Deus, vocês vão vivo lá para o céu? Deixa a camisa do Flamengo aí, hein? Sistema delira. E nós aceitamos. Não tinha o evangelho da graça. Não tinha ninguém para abrir a boca como uma trombeta clara para iluminar os olhos do teu entendimento. E nós íamos comendo o que eles colocavam na nossa boca. Hoje, esta lavagem acabou. Nós queremos graça pura. Queremos alimento saudável. Anos perdidos na escola dominical, mas aprove a Deus hoje iluminar os olhos do teu entendimento. Andou Enoque com Deus e já não era. Vocês sabem que Enoque, disse o livro de Judas, era um profeta. E lá no livro de Judas diz que Enoque já profetizava a vinda do Senhor. Possivelmente, alguém queria matar Enoque e Deus o tomou, levou. Agora olha esta palavra aqui. Hebreus capítulo 11, versículo. Segura o teu canudo aí, doutor. Segura o teu canudo que o burro vai se apoiar nele. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Amanhã eles me matam. Pela fé, Enoque foi grifa lá, amado, grifa lá. Está no céu vivo. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Vou dar uma coisa aqui. Mas como que o sistema diz que Enoque foi arrebatado? Ora, foi arrebatado ou foi transladado? Não é possível que eles estudaram tanto e não sabem a diferença de arrebatado para transladado? Não é possível. Deus realmente chamou as coisas que não são para confundir as que são. Isso estava escrito tantos anos aí, eles leram como arrebatado. Daqui o burro lê transladado. E o que é transladado? Tirado de um lugar para o outro. Mas eles dizem que não. Eles dizem que Enoque foi arrebatado lá para o céu. Agora vamos examinar. Diz que ele foi tirado de um lugar para o outro para não ver a morte. O que se entende aqui de acordo com o livro de Judas? Como profeta que profetizavam a vinda do Senhor, alguém quis matar o profeta Enoque. E Deus tirou ele de um lugar para o outro, para ele não ver a morte. O tempo dele não tinha chegado.
como fez com Elias, como faz comigo e com você todos os dias. Você não sabe, mas Deus vai te dando escapes todos os dias. Quando entra no teu caminhão, fura um pneu, você... Antigamente você falava que o diabo que era sujo. Hoje é Deus mesmo te fazendo parar. Tem um acidente lá na frente, tem um assalto, e Deus vai te transladando, tirando daqui e colocando ali. Mas vamos ler. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Alô, sistema! Não vai enganar mais, não é arrebatado, é transladado. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 7. Pela fé, falou de Enoque. Bastante atenção. Está falando agora de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8. Pela fé, Abraão, Enoque, Noé, e está falando agora de Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 11. Pela fé também, Enoque, Noé, Abraão, e agora está falando de Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. 13. Todos esses Ora, falou de Enoque, falou de Abraão, falou de Noé, falou de Sara. Todos esses morreram? Ou Enoque está vivo? Aqui está dizendo que morreram. Enoque morreu? Aqui diz que morreu. Abraão morreu? Aqui diz que morreu. Como afirma o sistema religioso dizendo que Enoque está vivo lá no céu? Não está vivo. A não ser que esta palavra é uma mentira. A não ser que toda a carta dos Hebreus é fictício. A não ser que Paulo mentiu. A não ser que a minha vida cristã é uma mentira. Porque eu estou crendo numa falácia. Se o sistema afirma que Enoque está vivo. Pegou aí? Não, você pegou? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Amados, ninguém subiu ao céu, ninguém. João, capítulo 3, versículo de número 13. Ora, Enoque subiu ao céu. Você pode grifar, por favor, para mim aí, arrebatado. Ora, Enoque subiu ao céu. Ora, Elias subiu ao céu. Ninguém quer dizer quem? Ninguém. A não ser aquele que de lá desceu. E o que desceu também não foi carne, foi o Espírito que entrou no ventre de Maria.
O Verbo é que se fez carne. No céu não tem carne, meu irmão. E uma vez eles perguntaram, vem cá, na lei do liverato, de quem vai ser a mulher? Jesus disse, alô, no céu não se casam e nem se dá em casamento. Vocês serão como os anjos de Deus, espíritos. O sistema religioso é que inventou isto. Ah, graças a Deus, eu estou aqui com câncer, mas eu vou ver minha avó que morreu em 1925. Me aguarda, avó, que eu já estou indo. Não vai, meu amado, sinto lhe dizer, não vai ver vó nenhuma. Você pode até, eu não entendo desta área, o teu espírito se encontrar com o espírito que habitou no corpo da tua avó. Isso pode até acontecer lá no céu, mas aquela carne tu não vai ver jamais. E aproveita esta minha deixa para você pedir perdão à tua avó, o teu avô, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, porque você só tem essa oportunidade nesta vida. Não tem mais. Espera, ninguém subiu ao céu. Então, meu amado, quem são então as duas testemunhas? Se não é Enoque nem Elias, apresentado aqui com textos irrefutáveis. Quem são as testemunhas do Apocalipse? Vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 11, versículo de número 4. Ele diz, são estas as duas oliveiras e 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. 6. Aí está a revelação, quem tem olhos iluminados, leia e entenda. Elas, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. De quem era o ministério que profetizava e não chovia? Elias. Então não é Elias, é um ministério. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue. Qual foi o ministério em que fez converter água em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser? Aqui está representado a lei de Moisés. Então as duas testemunhas do Apocalipse eram a lei e os profetas, dando testemunha da graça que iria se estabelecer com a queda do templo. Tu te lembras do monte da transfiguração? Lembras? Tem aí, Miguel, Mateus 17, versículo 1. Coloca Mateus 16, 27 e 28. Coloca Mateus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Os gentios não têm obra, o juízo era para os judeus. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, não é aqui no Brasil, é lá, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Então, os que estavam lá, iriam ver o Filho do Homem vir no seu reino. 6 dias desse evento se passaram. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois de Jesus ter falado aquilo, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Quem eram esses homens? Os apóstolos da circuncisão. 6 dias depois que Jesus falou que iria vir no seu reino, e alguém que estava lá não iria morrer, iria ver, porque era um evento para aquele povo, ele pega os apóstolos da circuncisão e levou eles ao particular a um alto monte,
E lá, no versículo de número 2, foi transfigurado diante deles o seu rosto, o rosto de Jesus, resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E no versículo de número 3, e eis que lhe pareceram Moisés e Elias. Pode parar. Se não ver isto aqui com os olhos de revelação, toda a Bíblia está errada. Jesus está debaixo de uma grande encrenca. Por quê? Porque a ele e aos judeus era proibido consultar os mortos. Então o evento aqui era para mostrar o testemunho de Moisés, representante do poder civil, e Elias, o representante do poder religioso. E diante de Moisés e Elias estava aquele que é superior a todos eles, a graça definitiva que viria com a queda do templo. Quando os discípulos olharam, viram Jesus no seu esplendor, o rosto como o sol, as vestes brancas como o juiz que ele foi na queda daquele templo. Veja o que diz o versículo de número 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, eu farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo de número 5. Falava ele ainda como uma nuvem. A justiça de Deus veio ali para fazer justiça ao Filho. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho. Não é mais o ministério de Moisés, e não é mais o ministério do profeta que profetizaram até João. É o ministério do filho. A este meu filho eu me comprazo. Vocês vão ouvir a ele. Então Jesus estava ali pegando o profeta Elias, representante do poder religioso, onde os profetas os veneravam, o tinha como um dos maiores profetas que fez e aconteceu em Israel, e Moisés, o líder do poder civil, foram testemunha da graça que haveria de chegar. A graça definitiva, porque o templo estava de pé, os pactos ainda estavam cruzados. Então disse Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 21, olha lá: mas agora, sem lei, o que se manifestou? A justiça de Deus. E a justiça de Deus foi testemunhada por quem? Pela lei e pelos profetas. Então, para que a justiça de Deus acontecesse, tinha que ter testemunha. Nada em Israel se fazia sem testemunha. Foi Paulo que disse: pela boca de duas testemunhas, toda a questão será resolvida. Haveria um juízo sobre Israel, tinha que ter testemunha para que a sentença fosse executada. Quem foi as testemunhas? Disse Paulo: a lei e os profetas. Representado por Elias, não era Elias, ele não estava vivo. Era uma representação como o poder religioso, e Moisés como o poder civil. Disse Paulo no versículo 22, justiça de Deus não é mais das obras da lei, mas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. A palavra 26 é linda.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no futuro. Então, a manifestação da sua justiça, disse Paulo, foi nos dias de Paulo, foi naquela geração ou num futuro ainda incerto. Está escrito lá que é no tempo presente. No tempo presente de quem? De Paulo, dos discípulos, de João e de todos os que viveram naquela geração. Está claro ou não está claro? Está claro. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. As duas testemunhas do Apocalipse era a lei e os profetas. E como eles andavam por aquilo que viam, nós andamos por fé. Jesus vai num monte, se transfigura, mostra o seu esplendor diante de Moisés, diante de Elias, que eram testemunhas da justiça que se manifestou naquele tempo presente. Não tem ninguém vivo no céu. No céu não entra carne. O céu é a morada dos espíritos justificados. No céu não tem ninguém morto. Deus não é Deus de mortos. Quando você deixar esta habitação, esta carne voltará ao pó, não é aos céus, e o teu espírito voltará para Deus. Foi o que Paulo ensinou em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, 5 minutos para terminar. Olha lá. Hoje é empadão, meu amado. Pois a nossa pátria é o Brasil. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também, e eles estavam antes do ano 70, aguardando, nós estamos apenas esperando este corpo voltar ao pó, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o 21 é lindo, olha lá. O qual, disse Paulo, antes da justiça se manifestar, transformará. Olhando daqui eu digo, já transformou. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. O corpo de humilhação era que os espíritos dormiam antes da justiça se manifestar. Não é a carne. Era o espírito, que era, segundo a ótica de Paulo, uma humilhação. Eles morrerem e a justiça de Deus não tinha se manifestado para eles receberem a ressurreição que iria acontecer. Paulo disse, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. E eles pensam que isso aqui é a carne que vai ser transformada, mas é o espírito que ia ser igual ao corpo da sua glória. Posso lhe fazer uma pergunta? Se isso aqui não é o espírito, Jesus tem um corpo de carne? Então, o corpo de humilhação que deveria ser transformado era que os espíritos ficavam retidos, dormiam, chamava a morte a Diana, ficava no Hades, esperando o juízo, que aconteceu no ano 70. Disse Paulo, e eu vou ler agora, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Paulo morreu, foi decapitado, o teu espírito está lá no céu com o corpo igualzinho ao de Cristo. A tua avó que morreu está lá no céu com o corpo igualzinho de Cristo. O teu pai que morreu, não o pai carne, para que você identifique, o espírito que estava no corpo do teu pai, está lá no céu com o corpo igualzinho de Cristo. Quando você morrer, deixar este corpo, o teu espírito vai se apresentar diante de Deus e vai ter o corpo igualzinho o dele. E você
eu e todos aqueles que foram selados para a vida eterna vão ver Ele face a face. Essa é a esperança de quem vive em graça. Saber que quando você fechar os teus olhos aqui, não há julgamento para você, porque nós já passamos da morte para o juízo. Em nós, que já vivemos a graça absoluta, nenhuma... Por favor, coloca para mim Romanos 8:1 para terminar. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha lá. Agora, pois já uma condenação há. Não, tem que ter alguma. Elias vai vir, Enoque vai vir, quem sabe se ele vier à meia-noite e você não tiver azeite, o noivo chega, você fica. Quem já ouviu essa história, diga uala. Isso já era nas nossas vidas. A lei e os profetas testemunharam a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus, diga Abba, Pai. Sabe quantas condenações há para você? Nenhuma. A justiça já se manifestou. Ora, o que é que eu estou fazendo então? Vou lhe dizer. Está nesta terra para cumprir os teus dias. Viva com sabedoria. Viva com temor no Espírito Santo. Ame o teu próximo como a ti mesmo, para viver uma vida de prosperidade, de paz e de harmonia com você, com o teu próximo e com o teu Criador. Porque mais dias ou menos dias, no tempo determinado pelo Pai, o teu espírito vai deixar esta habitação aí. E quando o espírito sair, uns saem pela batida de um carro, outros para o coração, outro espírito sai e deixa dormindo, outros, não importa. Quando cumprires o teu dia determinado pelo Pai, o teu espírito que veio a esta terra, revestido por este corpo, vai se apresentar diante do Pai, e você vai ter o corpo glorificado, igualzinho o dele, e você vai vê-lo face a face, e estará com ele para a eternidade. É isto. Mas vai que o meu coração para agora e eu esteja em pecado. Alô? Mas esse é um assunto da quarta série da igreja. O pecado espiritual que te separava de Deus foi aniquilado. O que você tem agora é obras da carne que te gera disciplina. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então quer dizer que diante de Deus não há nada que me condene? Ali diz que não. E o versículo de número 2 deixa o sistema em pânico, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Diga, estamos livres. Vamos dar um glória a Deus. Vamos dar um Abba Pai. Era isso que eu queria ouvir. Porque quando eu sair daqui, Gerardo, mas eu vou melar a fuça. Vai lá. Mas você mela a fuça, você mela a sobrancelha, você mela o ouvido, mas rebenta a fuça na parede
E amanhã não vem aqui me pedir dinheiro para remédio não, tá? Meu amado, de Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Você foi regenerado no teu espírito, você foi selado, você foi transformado. O seu prazer não é mais em libertinagem, é uma nova criatura. O teu prazer está no Senhor. Esse é o teu prazer, ainda que cometas alguma coisa, mas o Espírito dentro de você diz: cara, eu vou me levantar, vou me reerguer e vou começar de novo. É isso aí, abençoado. Nada pode te deter. A lei do Espírito da vida em Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. Amado, Deus não é um Deus de mortos. Nós somos a carta escrita pelo Deus vivente. Já passamos da morte para a vida. A morte espiritual já foi vencida. A morte não nos separa mais de Deus. Eu vou repetir: a morte não nos separa mais de Deus. E eu termino com Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, incluindo os pastores, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem recebe esta palavra, diga Abba Pai. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amados, por favor, senão eu jogo água em vocês e batizo vocês com um copo d'água. Quem pode separar vocês do amor de Deus nesta terra? Tem alguém que pode, segundo esta palavra? Ninguém pode. Então eu posso afirmar com a mão sobre a Bíblia que vocês estão inseparáveis do amor do Pai. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vocês são propriedade exclusiva de Deus. É o que vocês são. E o resto? O resto é consequência de uma vida com consciência. Não é porque eu sou propriedade exclusiva de Deus que dentro desse baú aqui onde se coloca o tesouro do Espírito Santo, eu vou meter-lhe o pé no adultério, na cachaça, na bebida. Nada disso. Vou fortalecer o meu espírito e ainda que eu tropece, eu digo: eu não posso viver assim. Eu sou inseparável do amor do Pai. Não quero viver em disciplina, quero viver a manifestação da herança. Eu vou me consertar. O justo não fica prostrado. Ainda que caia, o Senhor o sustenta com as suas mãos, como tem feito com você durante todos esses dias. Esta é a prova que tu és selado. Essa é a prova que tu és de Deus. As tuas testemunhas do Apocalipse vieram testemunhar a graça absoluta que iria se concretizar com o fim do templo, com o fim da lei, com o fim dos dízimos, com o fim dos pactos que se cruzavam. E lá no Monte da Transfiguração, Jesus mostrou aos apóstolos da circuncisão a sua superioridade diante de Moisés e diante de Elias. Pedro, que via eles e no mesmo nível que Jesus, a justiça divina na nuvem, disse: não, Senhor, não é Moisés, não é Elias, este é o meu filho, a eles vocês vão ouvir.
Pedro não entendia muito bem, estava debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Diz que a lei do Espírito de vida em Cristo já nos livrou da lei, do pecado e da morte. E este livramento dessa sentença eterna nos deixou inseparáveis. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você recebe, diga amém. Vamos ficar de pé.